Cinejornal está no ar com as notícias do cinema e audiovisual brasileiros. E no programa de hoje tem entrevista com a atriz Camila Morgado. No ar na novela Renascer e nos palcos com a peça A Falecida, a Camila conversou com a repórter Maria Clara Senra sobre os 20 anos da sua estreia na TV, os 20 anos do filme Olga e sobre outros trabalhos importantes na sua carreira no cinema brasileiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. O movimento fascista está se alastrando e devemos estar prontos para enfrentá-lo. Lutar por um mundo sem injustiças, sem miséria e sem guerras. Eu encontrei a Camila Morgado num festival na Alagoas, inclusive a gente está aqui no meio de uma pracinha no centro histórico da cidade. Conversei com ela rapidamente ontem e fiquei na cabeça que queria convidar a Camila para uma entrevista um pouco mais longa, porque me dei conta de algumas coisas. Por exemplo, A Casa das Sete Mulheres completou 20 anos em 2023, né? Um papel que marcou sua estreia como protagonista na TV e que mudou radicalmente muita coisa na sua vida. Então, eu vinha do teatro, né? De companhia de teatro, esse mundo da televisão, claro, passava pela minha cabeça, como de todo mundo que está ali, né? Na labuta, mas não era algo que tem que ser assim. Me pegou de surpresa. Me chamaram para fazer, me viram com uma peça no teatro e me chamaram para fazer um teste. E aí o Jaime me chamou para fazer um outro teste para a Casa das Sete Mulheres. Eu nem tinha noção que eu estava fazendo para a Manuela, tá? Eu estava fazendo para um outro papel e de repente eu descobri que era protagonista. Mas até caí a ficha do que era protagonista, não que eu não soubesse, mas é que você fica tão enebriado que quando ele falou, você vai fazer a protagonista, eu tomei um susto muito grande, porque eu não tinha exatamente isso que você falou, essa noção da dimensão que a minha vida ia mudar radicalmente, porque a televisão, ela tem um poder muito grande na vida das pessoas, né? As pessoas assistem mesmo, o brasileiro gosta de assistir uma novela, né? A gente gosta. E contava a história do nosso país, a Guerra dos Farrapos. Então, eu fui me dando conta aos poucos, claro, com a ajuda de vários amigos, as 7 mulheres, as 6 no caso, eram maravilhosas, elas me ajudaram muito porque eu não tinha noção de câmera. Eu era uma menina em estado bruto, né? E aos poucos eu fui vendo esse lugar de chegar na casa das pessoas. Eu também entrar na casa das pessoas, exatamente, né? As pessoas acham que te conhecem. Foi assustador. No começo foi muito assustador e ao mesmo tempo lembranças, né? É uma mistura de assustador com muito legal. Ele é tão bonito, tão garboso. Perto desse homem eu descubro mulher. É como se eu fosse uma concha e descobrisse dentro de mim uma pérola. Giuseppe Garibaldi. Logo depois veio Olga, que também foi meu primeiro filme, foi em sequência. 2024, 20 anos de Olga, né? Já em Monjardim e poder fazer Olga Benário no cinema. Pois é. E eu tinha na época 28 anos para fazer Olga. Olga Benário, sabe? Para mim era assim, eu tinha pesadelos, porque eu falava, como eu vou dar conta de contar a história dessa mulher? Olga tem histórias muito engraçadas que eu lembro, assim, uma vez eu estava indo no carnaval, eu adoro carnaval de rua, e eu estava indo lá no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei, poxa, eu vou pular assim, tranquila, vou botar uma peruca e um óculos escuros que vai dar certo. Aí eu me lembro que eu pedi um Uber, quando eu desci ali na praça, na Lapa, no que eu desci de peruca, de maiô, um cara falou, ô Galia, eu já contei essa história, mas eu falei, gente, como que pode? As pessoas reconhecem, né? Esse bilhete é para meu marido. É meu direito que ele saiba de minha gravidez. Eu tive o privilégio de Olga, a gente fez em película. Então, eu fiquei super contente, porque eu sabia que estava virando, estava fazendo a mudança e eu tive essa sorte da gente ainda filmar em película. E escutar aquele barulhinho e ficar com muito medo de não errar a cena. Eu não posso errar essa cena de jeito nenhum. A vida muda radicalmente. Eu fiz muitos amigos, o set de cinema é um set muito grande, né? São muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas envolvidas naquele projeto. A fotografia era linda do Ricardinho de la Rosa, que já nos deixou e que era um grande fotógrafo. Fiz uma preparação intensa
para fazer Olga, tive que aprender a atirar, tive que virar outra pessoa. A Olga me trouxe experiências maravilhosas. Por exemplo, eu tinha muita vontade de raspar a cabeça, mas não tinha coragem. Então, quando eu vi que eu ia terminar assim, todo mundo, as mulheres sempre falam, poxa, mas você teve coragem? Tive, e é maravilhoso. Poder servir para um personagem desse jeito foi tão lindo, foi um momento lindo, 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 lindo. Eu ainda tenho leite, posso amamentar? Vista, menina. Entregue as roupas dela às guardas. Não! Eu ainda tenho leite! Vista, menina. Vocês não podem fazer isso! É um crime! Olha o bebê! A gente pode falar de muitos filmes aqui, mas fiquei pensando também na questão das comédias, porque, claro, você ficou conhecida como uma atriz de papéis dramáticos muitas vezes e pôde fazer Até que a Sorte Nos Separe 2 e 3, teve o Divórcio do Pedro Amorim também, muito divertido, num outro lugar. Foi uma mudança, mas também foi um pouco proposital, porque quando eu acabei de fazer Olga, e teve a Manuela e Olga, eram dois personagens assim que eram intensos, né? Muito diferentes, mas muito intensos, muito densos, né? Tinha uma carga dramática muito grande. A Olga tem uma característica de ser trágica também, né? O final dela é uma coisa horrorosa, né? Mas eu comecei a perceber, Clarinha, que começaram a me chamar só para fazer papéis assim, sabe? Revolucionárias. E isso acontece muito na carreira da gente. E aí eu disse não para alguns. Eu falei, poxa, eu não quero ficar só nesse registro, né? Porque não é bom para o ator. É bom você ser camaleônico. E aí logo depois eu entrei para uma comédia assim bem popular com Leandro Hassum. Ali eu acho que eu fiz as pessoas me viram de outro jeito, sabe? Porque e ali foi muito legal para minha carreira. Você gostou? É isso que eu queria saber, assim, porque fazer comédia é difícil pra caramba. Muito. E a comédia também tem uma importância no cinema brasileiro de trazer a bilheteria, de levar as pessoas pro cinema muito grande, né? Essas franquias, né? E com Leandro Hassum, que é um cara que sabe fazer isso muito bem. Então foi um aprendizado para mim, inclusive. E foi uma diversão estar no set com ele, com o Lelê, que ele é maravilhoso. E foi essa virada também. As pessoas puderam me ver também de outro jeito, limpar um pouco desse lugar, sabe? Que me colocavam muito, brincavam, né? Intenso, denso e tenso. Porque era. Então foi muito. E veio o Divórcio também, veio uma comédia também do Aloysio Abranches, que era Bem Casados, com Alexandre Borges. Fiz um pouco de comédia romântica também, que é um outro gênero, né? E aí eu comecei a entrar em diferentes gêneros, o que me ajudou muito na minha carreira, né? Olha aqui. Ei, Janiquinha, está louca? Faustino me usa. A minha mãe sempre dizia que a gente só tem duas chances de ficar rico nessa vida. Quando a gente nasce e quando a gente se casa. Um filme que eu lembro que eu vi no Festival de Gramado foi o Vergel. Vergel é completamente diferente. Exatamente, um filme tipo totalmente das emoções, dos sentimentos ali fechado naquele apartamento, filmado em Buenos Aires, com uma diretora eu vi em Gramado, acho que foi 2017. Aí como é que foi pra você e essa experiência com a Cris, que era uma diretora argentina que vinha do Cirque du Soleil, uma outra, né? Isso foi muito legal, porque o Vergel é um filme de nicho, assim, né? Ele é um filme que tem um público pequeno, um público dele, e que é muito legal. Mas foi uma experiência boa, porque foram 9 pessoas só. Porque normalmente os sets às vezes são gigantes, mas nesse era um set muito pequenininho, era um baixíssimo orçamento, baixíssimo. Eu ia pro set de filmagem de bicicleta, que eu amava, em Buenos Aires, eu fiquei morando lá um tempinho. O roteiro do Vergel é um roteiro muito interessante para o ator, é um roteiro profundo, né, que fala sobre o luto. É legal a gente falar isso, né, uma mulher que está em Buenos Aires esperando a liberação do corpo do marido que faleceu durante as férias dele. E aí ela fica nesse lugar, eu vou embora, eu não vou embora, não, eu vou esperar o corpo do meu marido ser liberado, eu quero ir embora com o corpo. E aí ela começa a viver a experiência do luto, que é uma experiência que a gente não fala muito. Era a gente dentro do apartamento da Cris Nicholson, aquele apartamento é dela. Ela fez toda uma preparação, porque ela já tinha esse roteiro em mente, ela já sabia que ela ia filmar aquela história. É uma história um pouco, todas as histórias é um pouco da gente, né? Aquele filme ali fala muito dela também. Sensorial pra caramba, muito, né? Muito sensorial, muito, você falou a palavra certa, é isso mesmo. O filme é totalmente sensorial, é uma experiência esse filme, né? Eu lembro que eu enchia a varanda da casa com flores e ficava caminhando com um triciclo no braço, como se eu entrasse numa igreja. Eu me casava com um triciclo todos os dias, lembra? Lembro. Como é que chamava o triciclo?
Você teve muita possibilidade de se experimentar e depois veio o Animal Cordial, enfim, a gente podia falar do Albatroz. O que um projeto tem que ter para que você queira estar nele? Eu não sei se são as pessoas, é o roteiro, é o gênero, é a plataforma. O que é que te pesca para querer fazer um projeto? Clarinha, boa pergunta. Normalmente é o personagem, assim, se eu me enxergo naquele personagem, se eu acho que eu vou saber contar aquela história, se ele me atrai de alguma forma, independente se tem fala, se não tem, eu tenho que achar alguma identificação com ele. Sabe aquela coisa que você fala, eu sei fazer isso, já, porque a gente tem que ter uma certa, a gente só pode fazer aquilo que a gente reconhece, né? Não que a gente já tenha passado, mas a gente tem que reconhecer. E todos esses filmes eu consegui achar uma identificação. Mas, claro, eu acho que o elenco conta muito também, a equipe conta muito, quem vai estar, porque hoje em dia, quando você vai ficando mais velha, você vai entendendo que às vezes é legal você se colocar no meio de equipes legais, pessoas bacanas, sabe? Que tenham talvez a mesma vibração que você. E, claro que isso é meio também romântico demais. Utópico. Mas é possível. É possível porque eu já participei de trabalhos assim e são muito legais. E como eu estou ficando mais velha, a gente dá preferência, a gente vai vivendo de uma maneira com uma qualidade às vezes um pouco melhor, aprendendo um pouco, né, como a gente é. Então isso também conta muito. Às vezes você fala, poxa, esse projeto aqui tem essa equipe aqui, eu quero estar nele. É um pouco comungar das mesmas ideias, né, da mesma visão de mundo. Posso passar lá no fundo. Tinha um projeto uma vez de um amigo meu que eu falei, se você fizer esse projeto, olha, eu posso passar só no fundo, mas deixa eu estar. Ele falou, claro. Nem sei se ele conseguiu fazer, eu acho que ainda não. Mas é isso, né? É isso, a gente está ligado com coisas legais, com pessoas legais. O que a gente está falando, né? O que a gente quer dizer. O cheiro está em mim. E não sai. Eu não queria ter comido aquela carne. Eu falei que eu não queria ter comido porque ela estava crua. O Bom Dia Verônica é um trabalho que eu fiquei muito orgulhosa de ter sido chamada para fazer, porque é um trabalho assim também, sabe? Poxa, eu quero contar essa história. Eu acho que eu reconheço essa mulher. E é incrível. E eu falei, eu preciso fazer essa Janete, porque eu acho que eu entendo esse lugar aí que ela mora, sabe? Quero tocar nesse assunto, quero ver até em mim, né, onde isso bate, o que isso vai aflorar. E foi muito lindo porque no set de filmagem do Bom Dia Verônica, muitas mulheres se identificaram, muitas mulheres vieram falar comigo, sabe? Até hoje as pessoas falam muito. Aqui em Penedo muita gente falou do Bom Dia Verônica, como toca, né? E como é importante a gente poder dar nome às coisas que a gente sofre, que a gente passa, porque ficar só preso aqui na emoção e a gente não conseguir expressar e verbalizar o nome que a gente, o que a gente está sentindo, quando a gente consegue externalizar, a gente dá um salto, a gente reconhece melhor o que a gente está passando. Então esse trabalho ele também teve essa característica, né? E a arte é um canal muito direto, né? Então você chega muito rápido. É isso que a gente está falando, né? Comunica muito rápido. A arte, a gente se expressar criativamente, eu acho que ela cura, ela salva, ela te traz reflexão, ela te traz... Eu tenho um professor que ele fala, a arte não é consenso, é dissenso. E é mesmo, porque também é para provocar, também é para errar. A gente precisa errar na arte. Na arte é o único mundo onde tudo é possível. A gente pode errar mesmo, a gente pode testar novos lugares, porque é um lugar onde pode. É ali que a gente pode fazer vilão, a gente pode fazer criminoso, a gente pode fazer tudo, exatamente para o público criar esse ato de reflexão. Então, eu amo a minha profissão. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Talvez se eu não fosse atriz, eu estaria envolvida com alguma coisa artística, com certeza. Professora de arte. A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. Eu não sei se tem projetos novos de cinema ou alguma coisa que você deseja fazer. Eu estava com uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, chamada a falecida Zulmira. A Zulmira, que eu amo esse personagem, como ela é linda. É uma peça de 1953, tem 70 anos. E ela é tão atual. O Nelson é muito atual. Eu sei que tem muita polêmica do Nelson, mas
ele fala tanto com o texto dele, e esse texto é um texto que fala sobre as pessoas excluídas, sabe? E a Zulmira é um personagem que talvez a forma como ela pode ser escutada é através de imaginar como pode ser o enterro dela. Então tudo que ela mais quer na vida é morrer. Como se fosse uma grande festa de casamento, sabe? Então um personagem que chegou a esse ponto é um personagem que foi muito excluído, que não tem voz, né? Mas claro que não é só isso, a Zulmira passa por várias camadas, sabe, de emoção. Ela é um personagem que passa por ganância, por querer o poder, por tristeza, por trágico, pelo cômico, porque o Nelson também é o tragicômico. E eu amo, sabe? Eu estava precisando voltar, eu já estava há muito tempo sem fazer peça por conta de uma agenda que sempre você vai se envolvendo num projeto atrás do outro, porque você vai gostando, aí chamam para um que você fala, eu tenho que fazer esse, enfim. Falei, agora eu preciso voltar para o teatro, aí um grande amigo meu, que é o diretor, que é o Sérgio Modena, me falou, vamos fazer A Falecida? Eu falei, eu amo o Nelson Rodrigues, vamos. Vai até a casa dele, ao escritório, seja lá onde for, e diz apenas o seguinte: que eu morri. E pra gente poder terminar, a gente falou um pouco já sobre arte. Eu acho que a gente está num festival de cinema aqui se encontrando, um festival de cinema de resistência, com um cinema de rua, com uma programação gratuita para as pessoas. E a gente tem de volta o MINC, o Ministério da Cultura. Queria que você falasse um pouco qual é o cinema que você acredita, assim, e qual é a cultura que você quer ajudar a construir, sabe, pra gente. Será que eu sei responder isso? Eu tenho certeza que você sabe. Eu acho que a cultura que eu quero pra gente, talvez seja utópica, mas enfim, eu acho que a cultura, ela tá em todos os lugares, sabe? Ela é ela passa por vários caminhos, ela é a formação do ser humano, ela é a formação da civilização. Então eu gostaria muito que a gente tivesse esse pensamento, né? E eu acho que a gente está lutando para isso, porque assim no começo desse novo governo isso foi muito dito, né? Como que a cultura ela tem que permear todas as outras instâncias, né? A humanidade ela só é feita por contar a história. Se a gente não contar a história, a gente não é indivíduo. Então a gente só é contando história, podendo ter imaginação. E é isso que acontece aqui. Eu falo que você me emociona. Mas é que é emocionante mesmo a gente se ver, e não só se ver, se identificar, imaginar outros mundos também, né? E o que a gente quiser. Ai, eu acho tão linda. Imagina, imaginação, é literatura, é ficção, é documentário, é tudo que a gente imagina um mundo possível, ou talvez um mundo fantástico, ou talvez uma coisa extremamente lúdica. Que venham muitos mundos possíveis pra gente agora e muita força. Ai, viva o Ministério da Cultura, né? Viva! Por que iríamos duvidar que a força da nossa convicção pudesse mudar esse país? Lutamos para isso. Estamos dispostos a dar nossas vidas pela revolução. Viva o cinema brasileiro, né? Viva o nosso cinema, que a gente se encontre muitas vezes mais para falar sobre tudo isso e poder imaginar tudo que a gente quiser, não só a gente, mas, né, todo o nosso setor e todo o nosso país, por favor. Sim. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. No entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Fim do programa de hoje, mas amanhã eu trago outro Cinejornal para você, tá bom? Tô te esperando. Um beijo e até lá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.